Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o que me aconteceu aí nos últimos dias. Eu acho que é importante compartilhar porque são coisas que para nós parecem simples, né? Mas que dependendo da situação pode se agravar, né? E chegar aí a um caso pior, até mesmo do que me aconteceu. Eu tinha uma hérnia de disco, né? Mas sempre foram hérnias pequenas, né? E com o tempo eu comecei a sentir dor no nervo ciático, que é uma dor que irradia do quadril até o dedo do pé. Passei várias vezes no médico com essas dores e eles sempre me receitavam anti-inflamatórios, né, e relaxante muscular. Então eu tive a primeira crise há uns 8 meses atrás, foi bem forte, cheguei ao ponto de não conseguir andar, desmaiei de dor. E aí eles passaram alguns medicamentos, acabei retornando para casa, né, e com uns 15 dias eu fiquei bem, voltei à minha rotina, e porém minha rotina sedentária. Aí estava o meu maior problema, né, eu sempre tive indicação médica para fazer academia, né, para fazer exercícios físicos, para fortalecer os músculos. Já cheguei a pagar a academia 1 ano e não ia, né, então fui várias vezes, ia, desistia, né, não fazia caminhada mais. A minha vida era, né, em nome de Jesus, sedentária. Então eu trabalhava às 8 horas sentada e final de semana todos os lugares que eu ia de carro, né, mesmo ali na rua de baixo da minha casa. Então eu tinha um hábito muito ruim. E os médicos sempre orientaram que para que a minha coluna fortalecesse, eu precisava fazer academia para fortalecer os músculos. Enfim, não fiz. E aí as dores foram piorando. Aí dessa última vez, ela voltou com uma força muito maior, né, irradiando novamente, do quadril até os dedos dos pés. E eu fiquei assim mais ou menos uns 15 dias. E nos últimos 2 dias de dores, eu comecei a sentir dormência. Aí que o problema se agravou. Então eu comecei a sentir dormência no pé, no calcanhar, senti do joelho até a cintura, né, o glúteo, a virilha. Ela começou a ficar muito dormente e aos poucos começou a paralisar, né? Então eu fui a uma fisioterapeuta, né, na verdade ela trabalha com quiropraxia, e quando estava dormente já ela me orientou a procurar um médico porque poderia ser algo mais grave. Então eu fui pesquisar sobre a doença. Síndrome de Caldequina é uma síndrome rara causada por uma hérnia de disco, tumores, mas geralmente pela hérnia. Acontece que a hérnia ela cresceu demais ao ponto de comprimir alguns nervos. Esses nervos são chamados aí de caldequina, que está localizada na nossa lombar e no final da medula. E os nervos estavam sendo comprimidos, né? E conforme eles iam sendo apertados ali, eu ia perdendo os movimentos daquelas partes. E é uma doença que, se você não fizer uma cirurgia dentro de 48 horas, a chance de você recuperar os movimentos ela é muito menor. Então era uma situação muito grave e de emergência. Então fui para o hospital. Aconteceram muitas coisas no hospital, e então acho que é importante também trazer essa alerta para vocês. Não aceitar tudo que o médico fala. É claro que você precisa pesquisar, conhecer ali um pouco do que está acontecendo, né? Identificar os seus sintomas, porque às vezes os médicos na correria ou por outros motivos, às vezes até que financeiros, né? Porque dependendo aí da instituição eles querem economizar. Passei por vários médicos. No primeiro dia fiz alguns exames de tomografia e raio-x, exames de sangue, e eles diziam que os exames estavam normal, que eu não tinha nada, tinha apenas uma hérnia muito pequena, que não poderia estar causando nenhum outro problema. Mas como eu já havia pesquisado sobre a síndrome e era muito grave, então eu fiquei preocupada e não aceitei o diagnóstico, né? Claro que eu queria que fosse real, mas eu sabia que não era, porque eu estava perdendo os movimentos. Então eu insisti com o médico e então ele chamou um ortopedista para avaliar melhor. E conforme essa segunda avaliação, né, já era madrugada já desse primeiro dia, eles decidiram me internar, e o segundo médico disse que sim, que era síndrome de Caldequina e que eu estava em uma emergência, precisaria fazer a cirurgia no dia seguinte às 6 horas da manhã. Chegou 6 horas da manhã, trocou o plantão, mudou de médico, fui encaminhada para a UTI com um caso grave, e na UTI apareceu outro médico. E quando ele chegou próximo a mim, as minhas pernas estavam mexendo. Ele falou que não era doença, que não tinha nada a ver, que eu não tinha um caso grave, que eu não precisaria estar ali na UTI. Então eles me tiraram da UTI, fui para um quarto e passei por novas avaliações por uma equipe de coluna, cirurgia da coluna. E decidiram que a opção seria minha, se eu queria operar ou não. Alguns médicos disseram que, novamente, que era um caso simples, que eu poderia tratar em casa com fisioterapia, exercício e alguns medicamentos que eles dariam. Porém, cada vez mais que o tempo passava, eu começava a ficar com a perna mais dormente ainda, estava perdendo os movimentos. Então eu cheguei a conversar com o médico na UTI, ele foi bem ríspido, e a gente chegou a discutir, porque ele queria me tirar da UTI, né? No final ele tirou, e eu sabia que não era simples, porque eu nunca tinha sentido aquilo antes. Então,
Resumindo a história, ele falou pra mim que se eu quisesse fazer a operação, eu teria risco de ficar paralítica, porque a hérnia estava muito próxima ali da medula e poderia ter agredir, né, essa região, e de qualquer forma eu ficaria paralítica. Ele disse também que eu poderia ter infecção hospitalar, porque eu já estava há muito tempo. Enfim, eles não queriam que eu fizesse a cirurgia. E aí eu perguntei, e se eu não fizer, né, ela pode evoluir para essa doença? Ele falou, sim, pode. Então eu conversei com a minha família, orei muito a Deus, tinha muita gente orando por mim. Eu assim, me emociono em falar sobre isso, porque tinha pessoas que eu não conhecia, que mandavam áudios emocionados, que oraram, que torceram. E acho que isso vai ficar marcado para mim sempre, né? Muitas pessoas próximas também que não largaram minha mão. Foi extremamente importante para um momento tão delicado. Mas voltando, eu decidi fazer a cirurgia. E na cirurgia a hérnia ela era enorme, enorme. Ela era muito grande, ela estourou e já havia afetado boa parte dos nervos. Ou seja, se eu tivesse ido embora, em 2 dias eu já não andaria mais, né? Já teria paralisado. Não só as pernas, mas como as partes íntimas, elas também começaram a ficar adormecidas. E para fazer xixi já estava difícil. E número 2 também. Então era algo bem grave. E somente na cirurgia, né, que os médicos foram ver ali a gravidade. Eu acredito até que eles já tinham visto, né, mas queriam que eu fosse embora para não ter o custo de uma cirurgia cara. Inclusive um deles falou que a cirurgia era muito cara, que eles iriam verificar se o convênio aprovaria. Eu não tinha nem 6 meses de convênio ainda, tive esse receio também, mas Deus não me deixou em nenhum momento. Eu creio que tudo que aconteceu foi milagre mesmo de Deus, das orações, que tudo ocorreu bem por uma insistência minha, da minha família. E principalmente por Deus, né, que Ele estava lá em todos os instantes. Então eu fiz a cirurgia, eu fui entubada, recebi anestesia geral, mas graças a Deus quando eu acordei da cirurgia ali, o médico estava bem sorridente, diferente de quando ele iniciou a cirurgia, ele estava muito sério, muito preocupado, toda a equipe, eu vi que eles estavam bem tensos, né, ninguém conversou comigo, e naquele momento ali da cirurgia eu orei a Deus, entreguei a minha vida ao Senhor e pedi para que Ele fizesse a cirurgia, que fosse as mãos dele e não do médico. Então Deus abençoe os médicos para que ocorresse tudo bem. Acordei da cirurgia, o médico estava do meu lado, né, e aí ele falou assim, mexe seus pés, né, e eu mexi os pés e vi que tinha ido tudo bem, e eu só tinha que agradecer ali naquele momento a Deus pelo milagre, né. E enfim, então voltei pro quarto, né, fui liberada já com um dia de pós-cirurgia, com uma restrição de 30 a 60 dias para voltar. Um outro ponto, quando eu saí do hospital, não tive ali uma orientação médica sobre como proceder, né, o que eu deveria fazer em casa, os medicamentos, e foi muito confuso desde o início ao fim, a minha internação. Então eu saí meio desorientada, né, não sabia exatamente como tinha sido feita a cirurgia, o que tinha acontecido, e eu vim para casa com todas essas dúvidas. E então no 3º dia eu voltei ao hospital, né, ao posto clínico deles, para tentar um encaixe, falar com qualquer médico para ter alguma orientação, e pedi um encaixe. E por milagre, mais uma vez, quem estava lá é a médica que havia participado da minha cirurgia. Quando ela me viu, ela ficou bastante surpresa, né, e ela falou que realmente a minha cirurgia foi um milagre, porque era algo que estava muito grave. A hérnia havia já estourado e ela era muito grande. Ela pegou vários nervos e graças a Deus eles conseguiram tirar tudo, né, e aí ela me orientou e eu fiquei mais tranquila. Então ela me falou que o repouso seria de 30 a 60 dias, mas eu estou super bem, graças a Deus. Ainda tenho dormências nos dedos do pé, tenho nas nádegas, mas graças a Deus eu estou sentindo que está melhorando. Ela falou que era de 30 a 60, mas eu acredito que com 30 talvez ela me libere para fazer algumas atividades mais simples, ainda não posso andar muito. Deus me deu o milagre de estar ali no Natal com a minha família, mas com muito cuidado, né, ficar um pouquinho de pé, um pouco deitada, um pouco sentada. E tenho só gratidão por ter passado por isso com a minha família, com meus amigos e pessoas que eu não conhecia, que oraram, que intercederam por mim de uma forma assim emocionante. E a Rosânia, que me guardou lá na casa dela, né, que esteve comigo no repouso o tempo todo, não me deixou pegar um prato, não me deixou fazer nenhum tipo de esforço, se dedicou a mim todo esse tempo. Gratidão do fundo do meu coração. Que o Senhor possa retribuir tudo que Ele fez para mim, que Ele faça na sua vida também, milagres, bênçãos e vitória. Obrigada por tudo. E eu queria deixar um alerta.
façam exercício. Nós estamos em uma geração que é o tempo todo sentado, é muito tempo no computador, é muito tempo no celular, e a gente só começa a dar valor a algumas coisas quando perdemos, né, ou quase perdemos. Então eu me arrependo muito de não ter feito exercício antes. A hernia de disco nem sempre ela traz essa problemática, mas pode gerar de acordo com a sua vida, de como que você está cuidando da sua saúde. Então a academia é necessário, claro que para quem tem que ter umas orientações corretas, né, nem todo exercício pode fazer, mas precisa fortalecer a coluna para que não venha a agravar. Tá? Estive pesquisando sobre a síndrome, vi várias pessoas que ficaram paralíticas por conta da demora na cirurgia, e teve uma que ficou e que, graças a Deus, ela conseguiu recuperar depois. Então é algo grave, algo sério que a gente não pode brincar. Eu saio disso, de tudo que me aconteceu, mais forte, com certeza, em todos os sentidos. Eu acho que quando a gente passa por uma situação assim, começa a ver a vida de uma forma diferente, e nós queremos viver aquilo que realmente faz sentido, né? Viver cada minuto de uma forma mais intensa, de uma forma saudável, inteligente, né? A gente consegue ver quem são as pessoas que estão ali com você, né? Quem realmente você precisa fortalecer esse vínculo, né? E quanto à importância da oração, da fé, né? Então, eu não fico triste pelo que aconteceu. Eu tinha uma festa programada para o dia 10, foi uma festa que eu tinha planejado há bastante tempo, né, desde junho, era algo que seria maior, assim, de tudo que eu fiz, mas Deus não quis que fosse dessa forma, e eu estou muito feliz por estar comemorando o meu aniversário, né, que foi ontem, com as pessoas que me amam e com saúde, né, que é o que mais importa, com o milagre que Deus fez na minha vida e com a transformação que Ele vai fazer. Cuidem, façam exercício físico, saia do sedentarismo, porque a nossa vida, ela vale muito, a saúde vale muito, né? Quando eu pensei que poderia não andar mais, assim, o meu mundo caiu. E o arrependimento veio grande, e que graças a Deus Ele me deu uma oportunidade de fazer diferente agora. Então, não espere passar por isso, para que você recomece. Você que está fazendo planos agora para janeiro, aproveita e começar o início do ano para fazer diferente aí na sua vida. Fica atento com os médicos, como eu falei, avalie as dores, o que você está sentindo. É claro que eles estudaram para isso, né? E na maioria das vezes eles estão certos, mas você pode encontrar profissionais que estão preocupados com não gastar, para não fazer cirurgia, para não pedir exames adequados. Então não aceite qualquer coisa, ore a Deus, pede para que Ele te direcione, porque no meu caso, se eu tivesse ouvido o médico que falou para mim ir para casa fazer exercício com a coluna, com a hernia já estourada, né, eu não estaria andando aqui, talvez nem falando, porque esse problema ele ataca também a parte neurológica, né. Então é isso, ficou grande o vídeo. Que Deus seja louvado na sua vida, na minha vida, e que façamos a diferença aí pro próximo ano. Gratidão por tudo. Difícil citar nomes, né, de quem esteve ali comigo, me ajudou, mas eu acho que é importante também a gente ressaltar aquelas pessoas que foram imprescindíveis para a minha recuperação, né, para passar por isso. Então quero agradecer demais a Beth, a minha amiga, né, que esteve todo instante ali mandando mensagem, né, me apoiando mesmo antes da cirurgia, ao Cleito, o pai da Lorena, que todo momento esteve próximo, foi o primeiro a chegar, levou as roupas dele, porque não tinha acesso às minhas, para ficar no hospital, né, sempre preocupado. E gratidão pela sua amizade e pelo respeito que você tem por mim, e é recíproco. As minhas irmãs, a Rosane, a Tânia, a Cristina, que ficou lá comigo no hospital, dormiu comigo, né, a Angélica, que foi lá, me levou flores, que alegrou ali aquela sala de hospital, a Natália, minha sobrinha, que levou flores lindas, a minha equipe, que me mandaram muitas mensagens, minha amiga Kelly, minha irmã Zona, né, que mesmo de longe foi na minha casa, fez uma faxina, e mesmo eu ofertando ali um valor, ela não recebeu de forma alguma. Então, o irmão Antônio, que foi lá me visitar também. Todos os meus irmãos são muitos, o Elton, que toda vez que ele ia trabalhar, passava lá para ficar comigo, né, e todas as pessoas que não me conheciam, mesmo assim orou, torceram pelo meu milagre, né? E os que de longe oraram, torceram, vibraram, com minha gratidão imensa por todos vocês. Deus abençoe. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.